Boa noite a todos. Meu nome é Valdeci. Eu faço parte da empresa Med Consulting, como o Bruno já me apresentou. Então, vim aqui para mostrar para vocês uma ferramenta que nós desenvolvemos que vai ajudar muito as clínicas na questão de agendamento de pacientes, né? Vou contar um pouco sobre mim. Eu atuo no setor de publicidade e marketing já há 20 anos, né? E eu tenho grande experiência na questão de impulsionamento, em redes sociais, em AdWords. Então nós vamos poder ajudar muito vocês na divulgação do consultório. E para ajudar nisso, nós desenvolvemos um sistema onde o seu paciente ele vai acessar e logo de cara ele já vai ter uma tela de agendamento, de consulta. A gente pode também desenvolver um site da clínica contando sobre a clínica, os tratamentos, mas a nossa ideia é ser direto, investir em marketing para trazer mais pacientes para vocês. E com isso contar com ferramentas que vão dar esse suporte de forma mais rápida. Então, quando o seu paciente acessar o site, ele já vai dar de cara com essa tela de agenda de consulta e aqui algumas informações sobre a clínica e os endereços, os contatos principais. Nós vamos colocar também um botão de WhatsApp, onde ele vai diretamente conversar, pode conversar diretamente com a secretária da clínica ou a própria doutora se ela não contar com uma secretária. Então, esse sistema de agendamento, onde nós podemos personalizar essa área onde está essa logo, isso aqui é uma empresa fictícia, né? E as cores também podem ser modificadas, essa imagem pode ser modificada. Então, ele é um sistema dinâmico onde, por um painel de controle, a gente consegue alterar todas essas informações. Então, quando o seu paciente chegar e clicar aqui, ele já vai conseguir ter acesso à agenda da clínica. Então, essa agenda ele pode escolher o mês que ele tem interesse em marcar a consulta. Aí vamos supor que essas datas e horários são definidas todas pelo painel de controle, né? Então, se eu clicar aqui no dia 29, ele vai perguntar se eu já sou paciente, vai me dar uma área de login e senha. E se eu não for paciente, eu vou ter uma área de cadastro. Basta ele clicar aqui, com poucos cliques e preenchimentos, ele vai conseguir ter acesso à clínica. Então, ele escolheu no dia 29, né? Esses são os horários disponíveis. Lembrando que se esse paciente reservar esse horário, ele vai ficar inativo para outros. Então, nesse dia 29, se ele já agendou para 9h30, esse horário está inativo, tá? Então, aqui ele vai selecionar a especialidade que ele quer, vai selecionar o médico, isso tudo é associado lá no painel de controle que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão digitar todas as informações pessoais aqui, tá? E clicar em agendar a consulta. Próximo, pessoal, vou fazer um agendamento aqui, como se eu fosse o paciente, né? Vou colocar um e-mail aqui. Número de celular, então aqui ele já formata o endereço, complemento, bairro, aqui tem o estado, Minas Gerais, coloquei Belo Horizonte bem primeiro aqui para facilitar, e aqui ele pode colocar alguma descrição sobre a consulta. Então, quando ele clica em agendar, automaticamente ele vai para essa página, que o agendamento foi concluído, dá uma opção para ele falar com a clínica. Então, se ele clicar aqui, ele vai abrir uma API do WhatsApp, já com esse texto, indicando o que ele quer conversar, sobre desmarcar a consulta ou alterar a informação da consulta, tá? Então, vamos passar agora para a parte do CRM. Essa é a parte administrativa onde nós vamos acompanhar todos os processos, todos os agendamentos, desculpa, que foram feitos lá no site que eu mostrei para vocês. Então aqui a gente tem o login e senha, pode ser definido em hierarquias, então você pode ter um login para administrador, outro só para o usuário, para ele não visualizar coisas financeiras e assuntos pertinentes aos pacientes, né, como histórico de consultas, essas coisas. Então, acessando o sistema, a gente já abre na primeira tela, onde a gente tem todos os agendamentos da semana, e aqui nós temos os últimos agendamentos, né, em ordem decrescente, né?
Então a gente tem aqui os que faltam estão a confirmar, os que já estão confirmados e os que estão faltantes, tá? Aqui a gente pode clicar e visualizar rapidinho as informações de quem agendou, né? Aqui embaixo a gente tem uma relação de todos os agendamentos do mês, todos que foram confirmados, a confirmar e os faltantes. Então isso é importante para vocês terem um controle melhor aí, que eu acredito que deve ter muita falta, né? A parte de aniversariantes, o sistema ele já busca quem está fazendo aniversário, ele dá uma opção de enviar um e-mail, que já é pré-formatado, e uma mensagem do WhatsApp, que ao clicar, ele vai usar a API do WhatsApp, né, que é o WhatsApp Web. Ele já vem com esse texto, ele puxa do banco de dados as informações do nome do paciente, né? E aí você pode encaminhar essa mensagem pelo WhatsApp também, tá? E nós vamos mostrar depois do e-mail, está desabilitado aqui, mas eu vou mostrar como funciona, tá? Aqui nós temos um botão de aceite, então nesse aceite ele vai verificar se ele é paciente ou não. Esse outro aqui ele vai marcar ele como um faltante e esse outro aqui vai enviar uma mensagem de WhatsApp para esse cliente. Da semana, vocês podem reparar que nós temos 3 botões, que é um de aceite, um de marcar como faltante, que significa esse xizinho aqui, e o outro para enviar uma mensagem de lembrete para quem agendou. Então, se eu clicar aqui, acontece a mesma coisa, vai usar o WhatsApp Web e ele vai também puxar do banco de dados a informação para enviar uma mensagem para quem agendou, já puxando a data e a hora que ele agendou, para confirmar. Então, a secretária pode chegar de manhã, olhar as consultas do dia e já fazer essa confirmação pelo WhatsApp, ok? Aqui, quando a pessoa já tem cadastro, eu clico aqui nesse botão, ele verifica se ele já tem um cadastro mesmo, porque o cadastro do agendamento ele é separado do cadastro dos pacientes da clínica. Porque muita gente já agenda, mas não vai até a clínica. Então, por isso que eu criei esse cadastro separado. Se esse paciente não tem cadastro, como o Rogério aqui, ó, se você clicar no Rogério, ele vai abrir direto uma tela que você pode cadastrar as informações do Rogério. E aí ele vai virar um cliente como esses outros aqui, tá? Eu vou exibir agora o histórico de uma paciente que já tem um prontuário e já é cliente. Então, a Mônica, ela está cadastrada como cliente. Se eu clicar, ela vai me mostrar que ela já é cliente e vai me dar essas 3 opções: realizar uma consulta e editar o cadastro. Então, se eu clicar aqui em editar, ele vai abrir as informações dela todas aqui. Eu posso editar esse cadastro e atualizar, né? Caso tem muito tempo que ela não vai na clínica, muitas vezes mudou o endereço e tal, telefone. Então é bom sempre confirmar essas informações. Isso a secretária pode fazer no momento que ele chegar. Lembrando que ao marcar realizar uma consulta, automaticamente ele já mostra que ele está confirmado. Então ele já atualiza no sistema a confirmação da presença dele. Então nós temos um botão aqui chamado realizar consulta. Nesse botão, a gente clicando nesse botão, só quem é administrador tem acesso a esse botão, né? Ele vai mostrar todo o histórico desse paciente. Então, aqui a Mônica tem 2 consultas, isso aqui foi de teste, eu fiz no mesmo dia, mas se fosse em outros dias ele ia mostrar outras datas aqui, horários, tá? A gente tem a opção de excluir esse relato e a gente vê aqui quantas consultas tem, quantos exames tem. Então, você pode cadastrar os exames, né? Ela fez um raio-x de dente ou as consultas. Ao acessar essa consulta aqui, nós vamos ter um histórico, né, de um relato que foi feito na consulta, né, e nós vamos ver um histórico do dente que ela está fazendo o tratamento. Então, é o dente número 1, que é o número 4, desculpa, é o segundo premolar superior direito, e o serviço realizado foi a obturação. Eu não coloquei aqui a parte do dente que foi feita a obturação, foi um equívoco meu, mas eu vou colocar aqui. E numa próxima apresentação, que vai ser na próxima semana, já vai estar tudo certinho, eu vou mostrar para vocês. Então, na parte de consultas, você pode fazer uma nova consulta, clicando aqui em nova consulta. Ele vai te dar a opção de cadastrar um relato da consulta. Então, aqui nós temos um editor de texto, onde você vai digitar o que o paciente está sentindo, o que aconteceu nessa consulta, tá? E aqui nós temos a relação dos dentes. E a gente pode selecionar em qual dente está sendo feito esse relato, né? Esse relato é sobre qual dente. Então, clicando aqui, ele abre uma opção
te mostrando qual dente que você selecionou e dá uma outra opção para marcar qual a parte do dente você vai fazer o tratamento, tá? Aqui nós temos uns serviços pré-cadastrados com os valores, então você pode marcar e salvar esse orçamento. Para futuramente você pode imprimir esse orçamento para ele, quando você for aqui salvando o orçamento, quando você vier aqui no histórico, a gente tem a opção de gerar um PDF, imprimir isso e mandar por e-mail ou imprimir na hora no consultório para o paciente levar, tá? Aqui também nós temos a opção de criar uma receita, né? Então nós temos alguns modelos pré-prontos, ele vai abrir naquele mesmo editor de texto e vocês vão conseguir fazer uma receita sem ficar digitando tudo, ela já vem formatadinha. Eu vou mostrar mais para frente no próximo vídeo para vocês. Então, o importante é que esse sistema ele vai controlar a agenda de vocês e a parte de relacionamento, tá? Além dessas funcionalidades, nós temos ainda a parte de CRM, onde você pode disparar mensagens para os seus pacientes, né? Então, esse é um sisteminha de envio de mensagens, tá? Onde a gente cria as campanhas aqui e depois nós podemos enviar. Então, eu posso criar aqui uma campanha mês das mães ou dia dos namorados, tá? A gente pode selecionar o tipo de cliente, os ativos são todos que são cadastrados, os inativos são os que estão na agenda, mas de alguma forma faltaram ou não viraram cadastro, tá? Aqui a gente pode selecionar um arquivo do computador, então você pode selecionar uma imagem, a gente pode anexar qualquer imagem aqui, quer ver? Anexar esse aparelho auditivo e clique em cadastrar newsletter. Então ele já cadastra aqui o título, qual a categoria que foi, e a imagem, você pode editar, né? Mas aqui nós vamos enviar. Então quando você clica em enviar, ele vai abrir o que você digitou, né? O que você carregou aqui no editor de texto. E com esse editor de texto, você pode digitar o texto aqui, formatar a mensagem. E ao clicar em enviar, ele abre uma outra janela e começa a enviar num formato, você pode deixar isso aqui aberto enviando, tá? Ele vai ficar enviando de um em um a cada 15 segundos, isso para não bloquear o servidor e não ter nenhum problema, tá? E aí nós enviamos a mensagem, né? Agora eu vou abrir o e-mail para vocês verem que a mensagem chegou. Então chegou do mesmo jeito que eu mandei, chegou, né? Que esse texto aqui chegou no e-mail, tá? Então é um sisteminha bem tranquilo de trabalhar. Ele não tem tanta complexidade, eu fiz de uma forma bem simples. Então aqui você pode ver quantos pacientes atendidos hoje, quantos atendidos no mês, quanto você fez de venda no mês, quanto você fez de receita no dia. Isso aqui ele mostra em reais, tá? Os valores. E a gente tem cadastro de produtos, muitas vezes vocês têm algum produto, você pode manter o estoque, né? E na hora de fechar um orçamento, ele já baixa no seu estoque, tá? A gente tem a parte de profissionais aqui, onde cadastra os usuários. Então você define qual a categoria dele, né? Se é administrador ou se não é, né? Aqui a gente tem a parte do caixa, onde a gente pode lançar receita, né? Você lança uma receita, você pode lançar uma despesa no caixa, né? Aluguel de loja e tal, pode lançar as despesas fixas, né? E pode fazer um relatório financeiro, relatório por nome de cliente, por data, por loja, por produto vendido, né? Você pode fazer todo esse relatório aqui no sistema, te dá todas essas opções, né? Você pode cadastrar um pedido de acordo com o orçamento já feito, então você concretiza aquele orçamento para ele entrar para o caixa, né? E o mais interessante foi o que eu falei, não sei se eu falei no outro vídeo, é que nós temos dois tipos de caixa, o caixa prévio, de depósito prévio, que são as vendas feitas pelo plano de saúde, que você pode definir uma carência quando esse valor vai entrar no seu caixa normal. E nós temos o caixa atual, é quando um paciente paga no débito, paga em dinheiro, ou no cartão de crédito, você pode lançar esses pagamentos aqui no sistema para você ter um controle melhor. Esse é o sistema, então. Agradeço quem viu até o final e eu garanto para vocês que vai facilitar bastante a vida de vocês. E o diferencial é que
nós podemos adequar, né? É lógico que vocês vão ter algumas ideias que a gente pode melhorar ainda mais esse sistema. E o que tem que ficar na cabeça de vocês é: vamos nos preparar para o novo normal. Quem não se adequar à vida digital está fora. Então, a interação com o nosso paciente tem que ser cada vez maior, né? Ainda mais por causa desse distanciamento que a gente tem, por causa do WhatsApp. Ele distancia, mas ao mesmo tempo aproxima. Então a gente tem que usar essa ferramenta onde 99% da população dos celulares hoje do Brasil tem o WhatsApp instalado. Então nós não podemos ficar de fora, focar nessa questão do WhatsApp. E no mês que vem já tem ainda uma ferramenta nova, que é uma ferramenta para envio em massa de WhatsApp, que pode criar campanhas, criar grupos, tem o chatbot. Então nós vamos explicar tudo lá na semana que vem. Tudo para buscar cliente, fidelizar, aproximar cada vez mais e melhorar a questão das vendas, né? Então agradeço a todos, tenham uma boa noite e muito obrigado.